Tá gravando. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast Intercâmbio. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um cara experiente em intercâmbio, o Eduardo Borba. Ele é graduado em Economia e Administração. Economia ele fez na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, aluno do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui em Florianópolis. E ele também fez mestrado e está terminando o doutorado agora em administração também na UDESC ESAG. E eu estou falando que ele é experiente em intercâmbio porque ele já vem de um intercâmbio na graduação. Lá em 2018 ele se formou no curso, um pouquinho antes, 2017 ele fez intercâmbio em Portugal, na cidade de Porto. E agora no doutorado é uma coisa bem legal que ele fez um doutorado sanduíche em Barcelona, na Espanha, né, na Catalunha, aprendeu catalão inclusive, vou falar sobre isso. E é legal que o doutorado dele, ele está defendendo daqui a alguns dias, foi o primeiro doutorado em cotutela. O que é isso? Basicamente ele estudou nas duas universidades, na UDESC e na Universidade lá da Catalunha, e o título dele de doutor vai valer pelas duas. É o primeiro aqui da UDESC ESAG que tem esse sistema de cotutela. Não sei se é o primeiro da UDESC, depois o Eduardo fala se ele tem essa informação, mas o fato é que o doutorado dele está abrindo essa porta também para quem faz pós-graduação aqui na UDESC obter esse tipo de titulação, né, em duas universidades, como o caso dele, uma europeia e uma brasileira, que é algo que para a academia, né, abre bastante portas, né? Eduardo, quero te agradecer muito então por ter topado vir aqui contar a tua experiência e seja bem-vindo ao podcast Intercâmbio. Obrigado, eu que agradeço. Com certeza vai ser uma conversa aí super bacana e é um prazer aí participar dos projetos que envolvem a UDESC, que é uma universidade aí que está comigo aí há muito tempo, né, que já faz parte da minha vida, com certeza. Eduardo já é patrimônio da UDESC quase, já tem uma plaquinha nas costas. Eduardo, vamos falar um pouquinho das duas experiências de intercâmbio. Então, começar da primeira, que já faz um tempinho, mas vamos relembrar a tua experiência em Portugal, né? Você me falou ainda há pouco, antes da gente começar a gravar, que você já tinha uma experiência anterior de intercâmbio no ensino médio, né? Você chegou a fazer ensino médio no exterior, é isso? Isso, no ensino médio eu passei um ano no Canadá, numa cidade pertinho de Vancouver, e é o mesmo esquema também, de estudar lá e ver como é que funciona. E o interessante dessa vez é que eu fiquei numa casa de uma família, né? Então tem essa experiência também de morar com uma família canadense e ver como é os costumes deles e como é que funciona, né? Diferentemente da graduação e do doutorado, lá é cada um por si, né? A gente escolhe, não encontra lugar para ficar, ou apartamento, ou divide quarto, enfim, né? É um pouquinho diferente. Claro que lá também no Canadá era menor de idade, né? Então tem todo esse esquema. Na graduação em Economia, então, você aproveitou os programas da UDESC para fazer intercâmbio na Universidade do Porto, né, em Portugal, né? Conta pra gente como é que você escolheu o país, né, para quem está na graduação e está querendo fazer intercâmbio, né? É sempre bom a gente perguntar, porque as pessoas podem se inspirar e ter informação sobre isso, né? Como é que você escolheu o país e a universidade especificamente do Porto? Eu comecei a pesquisar nos websites da UDESC, né? Aí pelo site da UDESC a gente consegue ver alguns convênios que a UDESC tem com outras universidades. E eu fui sondando isso. Claro que dependendo da universidade que você vai, tem que falar o idioma do país, né? Então o português de Portugal acabou facilitando para mim mesmo, né? Na escolha também, né? Contou também na hora de escolher. E foi mais ou menos isso. E Portugal já era um país que eu queria bastante conhecer e juntei o que eu queria com as facilidades que iam me oferecer a própria língua, né? E acabei escolhendo. E em relação ao teu curso de economia, tinha alguma coisa a ver escolher aquela universidade, assim? Eles têm uma faculdade de economia também lá, né? Que é bem graduada, inclusive internacionalmente. E para mim é mais a experiência de tanto conhecer a universidade quanto conhecer a cidade também, né? E é mais nesse sentido, mas claro que se eu fosse para uma outra universidade teriam que ver outros quesitos, principalmente de língua, né? Acho que quando a gente vai escolher um país, a língua acaba pesando mais, né? Independente de que curso que tu vai fazer. Certo. Como é que foi a tua estadia lá? Você foi com bolsa ou não? Eu fui com uma bolsa, que também era vinculada ao UDESC,
E é vinculado também a Santander Universidades, que abriu um edital e a UDESC participava, então eu resolvi me candidatar e fui selecionado. E aí você conseguiu se manter lá com a bolsa, com essa bolsa do Santander? Consegui sim. Esse era um outro ponto também, né, que eu fiquei meio ansioso, mas a minha ideia era usar só a bolsa, né, não investir um dinheiro externo, que também eu era novo e não ia ter também, né. Mas consegui, sim, eu acho que se fizer ali certinho os teus gastos e tal, tu consegue. A gente tem também pela própria UDESC, né, o PROME, né, que já devia ter na tua época também, né? Sim, tinha já, né? Só que eram menos vagas, né? Eram menos bolsas, né? Surgiu essas duas oportunidades, né? Daí como a gente podia escolher só um deles, eu acabei indo pro de Santander, mas o PROME também é outro que sempre tem aí na UDESC e é bem bacana também. É bom lembrar, né? O PROME é o Programa de Mobilidade Estudantil da UDESC, né, que tem editais que saem todo semestre, os estudantes podem se candidatar, inclusive no caso da ESAG, que é o centro que o Eduardo estuda, né, estudou, é o que dá mais bolsas, inclusive atualmente são 5 bolsas, né? E essas bolsas pagam passagem aérea de volta, seguro-saúde lá no destino e ainda uma ajuda mensal aí bem bacana, assim, atualmente estão, dependendo do país, uns R$3.500 a R$4.000 por mês durante 6 meses, né? Então, nem sempre cobre todas as despesas, mas já dá um alívio bem bacana, assim. Então, gente, oportunidade para fazer intercâmbio tem, tá? Falta de grana não é desculpa, não. Então, vamos lá. E aí você, no doutorado, você resolveu fazer intercâmbio de novo. Você gostou muito lá de Portugal, então eu queria voltar, foi para um país do lado, na Espanha. Como é que foi isso? Bom, eu já tinha essa experiência aí, que na Europa como um todo, na verdade, né? Porque quando eu fui para Portugal, eu fiquei 6 meses nesse período da bolsa e o último mês eu fiquei só viajando, né? Eu separei o último mês para viajar, então eu consegui conhecer vários países e Barcelona foi um deles, né? Uma cidade no caso, né? E quando eu fui lá, quando eu estive em Barcelona, né, eu já pensei, não, se eu for fazer um próximo intercâmbio vai ter que ser para cá. Então eu já comecei a... O que foi que você achou lá? O que te atraiu tanto lá, assim, na cidade? É uma cidade que ela tem duas coisas ao mesmo tempo, né? Ela é desenvolvida, né? Tanto na infraestrutura da cidade, mas ela também tem esse lado de turismo, de praia, de montanha, então é meio que um mix dos dois melhores mundos, né? Eu costumo dizer, é uma comparação um pouco esdrúxula talvez, mas eu costumo dizer que é uma Floripa melhorada, assim, porque aqui a gente tem o turismo, né? Tem a praia, tem tudo mais, só que daí lá eles têm a grana para fazer o negócio acontecer, né? Tem metrô, a mobilidade é muito boa e é muito visada, né, na Europa, então tem muito investimento para fazer a cidade desenvolver de fato, né? Mas essa questão que eu falo de ter a praia ali pertinho para tu ir, de ter a montanha para tu fazer um passeio, uma caminhada, enfim, essas duas coisas ao mesmo tempo me interessaram bastante, foi o que me fez voltar e é o que me faz morar aqui também. O Eduardo foi fazer doutorado, né, fazer o doutorado de sanduíche lá em Barcelona, mas a UDESC tem convênios com algumas universidades para fazer intercâmbio de graduação também, tá? A gente tem ali no site do podcast e também ali na bio do Instagram, depois a gente passa direitinho para vocês, tem um mapa do intercâmbio que tem todas as opções de intercâmbio, você consegue achar, inclusive tem algumas em Barcelona. E Barcelona é capital da Catalunha, né? Uma das regiões autônomas da Espanha, que tem uma língua própria, né? Que é o catalão, né? Você me falou que você aprendeu catalão, é isso? Teve aula em catalão? Como é que foi isso? Na universidade, o nome da minha universidade lá é Universitat Oberta de Catalunha, então eles são bem ferrenhos com essa questão da própria língua deles, né? De querer usar durante as aulas, de dar aulas com a linguagem deles, né? E como o meu orientador lá também ele é catalão, daí eu já estava querendo ver como é que funciona a língua, né? Enfim, ganhar até pontos com ele, né? Para mostrar que eu estou a fim de fazer as coisas, né? E eu fui atrás de me informar e eu descobri que a prefeitura de Barcelona, acredito que envolva a Catalunha inteira, eles têm um projeto que eles dão uma aula de catalão básico, nível 1, 2 e 3 básico, de graça. Então, simplesmente se inscreve e vai assistir as aulas, vai fazer as aulas, os professores são bem gente boa. Consegue fazer a aula tanto online em casa, né, pelo
plataforma online, quanto presencialmente, para interagir com o pessoal lá. E foi interessante para mim também, que eu consegui fazer bastante amizade para gente que está chegando num país, numa cidade que não conhece ninguém, né? Então, aonde que eu pudesse me enfiar, eu estava fazendo alguma coisa para poder conhecer as pessoas, né? Senão a gente não consegue fazer amizade, né? Acho que a gente encontrar brasileiro, a gente encontra um monte, né? Sim, sempre. Mas eu costumo dizer que quando eu vou viajar, eu não quero fazer amizade com brasileiro, apesar que a gente faz, né? Obviamente. Mas eu quero conhecer o pessoal de fora, para poder praticar a língua, para poder conhecer gente nova, para enfim. E esse curso que você fez na prefeitura deu pro gasto, assim, você conseguia se comunicar em catalão? Foi muito difícil? Eu acho que deu mais para entender o que o pessoal falava, né? Eu aprendi muitas coisas para quando conseguir ler placa, conseguir ler as coisas no metrô, né? E falar uma coisa ou outra, dizer um obrigado, não sei o quê. Mas é legal que tem esse curso, é de graça, então? De graça, só se inscreve pelo website deles. Da prefeitura? É consórcio pela nacionalização da língua catalã, alguma coisa assim. Mas acho que joga lá no Google, pesquisa. Legal. Falando um pouquinho de Barcelona ainda, você foi recentemente para lá, né, para fazer o sanduíche, né? Como é que é para viver na cidade? O custo de vida, por exemplo, tá muito... Você foi com uma bolsa, né, uma bolsa do programa de doutorado de sanduíche, que é uma bolsa com recurso federal, né, recurso da CAPES, que é o órgão ligado ao Ministério da Educação. Mas nem sempre a bolsa resolve tudo, né? Como é que foi para você viver lá? Eu fui em 2022 para 2023, em questões de custo de vida, em valor de bolsa e tudo mais. No meu, claro, cada caso é um caso, né? E eu acabei conhecendo bastantes casos em relação a bolsistas da CAPES, porque a gente criou um grupo, e grupos de brasileiros que estavam indo tanto para a Espanha quanto para Barcelona. Então eram grupos diferentes. O grupo específico de Barcelona, que inclusive foi até eu que criei, tem ele até hoje, tem bastantes pessoas lá e a gente consegue interagir com eles. E aí, enfim, conversando com eles, assim, tem muitas ideias divergentes, mas no meu caso específico, para mim, a bolsa funcionou, foi o suficiente para poder viver, foi o suficiente para poder pagar aluguel, para poder comer diariamente, para poder fazer passeios também, e a gente também tem que conhecer a cidade e tudo mais, né? Inclusive eu fiquei sabendo agora essa última bolsa da CAPES, Barcelona entrou como uma cidade de alto custo, então ganha um valor a mais. Algumas cidades no planeta, no mundo, enfim, elas estão numa listagem da CAPES como cidades de alto custo. E essas cidades de alto custo, tu ganha um valorzinho a mais além daquela padrão da bolsa da CAPES, né? Em Barcelona até então não era, quando eu fui não era, daí agora, nessa última bolsa que foi lançada para 2023, 2024, né? A Barcelona entrou, então provavelmente o pessoal já está ganhando. Mas já no meu caso, eu já consegui viver, particularmente consegui fazer o que tinha que fazer, comprar as coisas, pagar, sei lá, taxa de visto, essas coisas. Mas eu vejo muitas pessoas às vezes reclamando, que às vezes é pouco, enfim, o planejamento sempre é essencial, né? Então, se planejar, ver quanto que tu vai gastar no teu quarto, ter uma ideia mais ou menos de quanto tu vai gastar por mês com alimentação, né? Com as coisas básicas, né? Um lugar para morar, comida... Isso vale para qualquer intercâmbio. Para qualquer intercâmbio, com certeza, com certeza. O planejamento é fundamental, né? Sim. Mesmo que você tenha já uma bolsa, é bom você se planejar, você vai querer fazer alguma coisa a mais, vai querer viajar, então sim, é bom você se informar também, né? Ir atrás eu acredito que esses grupos que surgem em Facebook, em Instagram, em WhatsApp também, né? É bastante interessante porque vai ter gente que ou está fazendo o intercâmbio ou já fez, então tem essas ideias de outras pessoas, às vezes tem mais ou menos um valor para te passar, de, sei lá, um gasto mensal que eles tiveram com comida para tu se basear, um gasto mensal com transporte, talvez, para tu ir se baseando em alguma coisa, né? Não ficar muito em achismos teus próprios, né? Tentar se basear em outras experiências de outras pessoas. Foi difícil você encontrar lugar para morar? Porque a gente tem visto muita notícia de Barcelona, de que o pessoal está revoltado lá com excesso de turista, o Airbnb tomou conta, não tem lugar para morar e tal. Como é que foi a tua experiência? Bom, a minha experiência da realidade são bem distintas, tá? Tem um abismo imenso aí. Eu sei que Barcelona, hoje em dia, é complicado, tem bastantes questões lá em relação à moradia, em relação a conseguir encontrar apartamento, inclusive tem recente uma informação
querendo facilitar com que os locadores não sejam tão maleáveis quanto costumavam ser por causa das legislações daí. Então eles deixaram a legislação mais maleável e isso não é bom para quem quer locar alguma coisa lá, é bom talvez para o locador, não sei. Mas enfim, a ideia geral é que é complicado, sim, o pessoal reclama muito disso, mas no meu caso até que foi fácil, porque novamente vem aquela questão de se programar, né? Quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido premiado com a bolsa e tudo mais, a primeira coisa que eu comecei a correr atrás foi moradia, porque eu já tinha uma experiência de Portugal e eu já sabia que era difícil, né? E então eu fui atrás de website, de aplicativo para poder ver a moradia. Isso eu fiquei sabendo da bolsa, que eu tinha ganhado a bolsa de fato em março, talvez, né? E eu fui viajar só em setembro. Então tinha alguns meses aí pra achar alguma coisa, né? E daí eu comecei a buscar em aplicativos e websites de locação. Daí encontrei uma pessoa, entrei em contato com ela, meio que já deixei reservado e quando eu cheguei lá já estava tudo pronto. Mas o que eu vejo ali nos grupos que a gente conversa é que o pessoal deixa para escolher muito em cima da hora, né? Claro, o pessoal também tem um receio de fazer o que eu fiz, de meio que locar. Eu não paguei nada antes, eu deixei a pessoa que locou para mim, eu falei, não, eu só vou pagar quando eu chegar aí. Isso também é uma coisa interessante de conversar com o locador, né? Falar, não, eu até tenho o dinheiro, posso te comprovar a renda, porque a pessoa, ambas as partes precisam estar seguras do que está acontecendo ali, né? Então a pessoa precisa saber que tu vai ter dinheiro disponível para pagar, que tu realmente vai, e você também tem que saber que tu não vai pagar antes da hora e a pessoa sumir, né? Então tem que ter sempre uma conversa aí no meio, né? Então eu vejo muita gente também indo para lá, alugando o Airbnb ou um hotel e tentando buscar ali na última hora. Eu particularmente acho isso muito complicado, né? Chegar no Airbnb, tipo, alugar um por um tempo e começar a buscar. Se eu fosse fazer isso, eu já teria feito toda uma pesquisa prévia para poder chegar lá e já falar com as pessoas. Mas, enfim, são diversas maneiras de conseguir um lugar para morar, né? Claro. É difícil, com certeza. Às vezes eu costumo dizer que é mais difícil do que tu ganhar a bolsa mesmo, porque o tempo vai passando, se tu não acha um lugar para morar, chega o dia, se tu não tem, não é complicado, não como superar uma coisa assim. Fala um pouquinho sobre esse teu doutorado nessa modalidade inédita, né, que é a cotutela, né? Você foi o primeiro, pelo menos da ESAG, né? Não tenho informação se foi o primeiro da UDESC, mas como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Como é que você conseguiu essa dupla titulação aqui da UDESC e da Universidade Autônoma de Barcelona? Da Catalunha, desculpa. Sim. Da ESAG, né, com certeza o primeiro acordo de cotutela. Da UDESC, eu não sei, talvez tenha mais um, teria que pesquisar na internet. Eu até vi alguma coisa, mas eu não tenho certeza, e a Secretaria Internacional da UDESC também não me confirmou, então não saberia te dizer se é o primeiro da UDESC geral, ou se é só da ESAG, né, mas enfim. Em relação ao acordo em si, é uma parceria, né, entre as duas universidades, então eu tive que falar com o meu orientador da universidade lá em Barcelona, ver o que ele achava sobre isso, ver se ele concordava em entrar aí nessa ideia, né, e ver como é que funciona essa questão da cotutela para a universidade deles lá, né. Eduardo, só para te interromper um pouquinho, que eu acho que é bom a gente explicar, porque tem uma coisa que as pessoas podem confundir. Tem uma coisa que é o doutorado sanduíche, né? Você conseguiu a bolsa, quer dizer, você faz contato com o orientador lá na universidade para onde você quer ir, né? Que ele vira um co-orientador, né? Você passa a ter um orientador aqui e um lá. Se o orientador te aceitar e você, né, conseguir fazer os trâmites lá, você conseguir a bolsa, você faz um período do teu doutorado lá. Isso é uma coisa relativamente comum, né? A novidade é, então, esse acordo que faz com que você tenha a titulação por lá também, né? Isso. A tua defesa aqui do doutorado vai te dar um título de doutor pela UDESC e pela Universidade da Catalunha, né? Só para ficar claro, Isso. Né? Basicamente é essa ideia de tu sair do teu doutorado com o diploma das duas universidades, né? Quem faz o sanduíche é só uma experiência internacional e não necessariamente o teu orientador, o co-orientador no caso, de fora lá vai se vincular à tua tese, né? Ele pode só te ajudar em algum sentido ali, tu ter essa experiência internacional por um certo período, depois tu volta e toca a tua vida, né? O cotutela seria um a mais, né? Porque tu tem que fazer esse período sanduíche,
mas vai ter um acordo, né, que ele tem diversas cláusulas, enfim, de ter que redigir a tese numa determinada língua, que costuma ser o inglês, para ser uma língua internacional, né? A defesa também é feita numa língua específica, que no meu caso também foi inglês, e dentre outros requisitos que tu tem que seguir, né? Tem que se matricular na universidade estrangeira, tem que ficar, no caso de doutorado, tem que ficar ao mínimo um ano na universidade estrangeira, se for mestrado, eu acredito que seja menos. E claro, seguir os requisitos em ambas as universidades, né? Cada universidade entende essa questão do acordo de cotutela de uma forma, então o aluno tem que pegar e ver como a tua universidade aqui no Brasil entende, como outra universidade de fora entende, conciliar os dois. Provavelmente vai ter que seguir um padrão de contrato ou de uma universidade ou de outra, né? As universidades costumam ter os seus padrões, né? Então tem que escolher qual vai seguir. Eu escolhi seguir o padrão de fora porque, conversando com bastante gente aqui, inclusive com a Secretaria Internacional da UDESC, a gente entendeu que o diploma da UDESC, entre aspas, eu já tinha, porque eu já estava matriculado aqui, era só fazer os trâmites, apresentar a tese, seguir tudo que tem que seguir. Eu estava atrás do diploma de lá fora, de fora, né? Então eu pensei, não, vou seguir o que eles quiserem que seja feito, porque o daqui, entre aspas, já está garantido, eu quero garantir o de lá, né? Então eu vou seguir o que eles querem que eu siga. E, enfim, daí foi seguido o documento deles, o padrão deles, seguimos os requisitos, claro, as cláusulas do contrato são acordadas por ambos, né? Então a gente vê, a tese vai ser apresentada em que língua? Vai ser em inglês, tal, aceita, ok. Daí depois a apresentação, vai ser online, via o Teams ou alguma outra plataforma. E sempre esse acordo entre os dois, né? E a assinatura também do contrato, como é um contrato que, enfim, internacional, tem todas essas prerrogativas de internacional, precisa ser assinado pelos reitores de ambas as universidades, né? Então, passar pelo ProJúri, aqui no caso da UDESC, né? E o jurídico deles também tem que aceitar, então leva um bom tempo isso, né? Então, essas duas universidades têm que sempre estar em contato para poder fazer acontecer. Né? E no caso do Eduardo, foi um pouco, talvez, mais complicado, porque foi o primeiro, né? A partir dele aí já abre um pouco mais de porta, quer dizer, as duas universidades já estão já existe esse know-how, né? Principalmente a parte da UDESC, que foi o primeiro, então já abre uma porta mais fácil para quem quiser fazer. O Eduardo, fazer uma pergunta que, sei lá, pode parecer um pouco óbvia, mas assim, qual é a vantagem que você espera, assim, de ter esse diploma também lá da Catalunha, também lá da Espanha, né? Que portas você espera que isso abra para você? Bom, tendo o diploma internacional dá para ver ambos os lados, né? Dá para ver meu lado se eu for ficar aqui no Brasil, que vê, ok, eu vou ter o diploma brasileiro, mas eu tenho um diploma internacional, também tem um certo prestígio ter os dois, né? Mas lá fora eu acredito que me facilite o acesso a academia ou a empregos lá pelo fato de que não é um diploma que eu vou ter que talvez validar, seguir alguma forma, é um diploma que já é deles, já é de lá, então já está, entre aspas, validado, né? Já tem as credenciais da Espanha, no caso. Então não seria um diploma brasileiro que eu queira usar lá em um emprego qualquer, ou que seja na academia de professor, enfim, né? Teria que validar, passar por um processo. Eu particularmente nem sei como é que funciona isso, mas eu sei que existe de tu validares o teu diploma brasileiro para então vale a pena ir atrás, então? Não, com certeza. Abre portas e facilita o acesso às coisas também, né? Meu orientador de lá também já me falou que se eu quiser ir para lá e tentar alguma coisa lá, uma vida lá, enfim, ele super me apoiaria, e que o fato de ter um diploma estrangeiro de doutorado já ia me facilitar o acesso às coisas lá, com certeza. Eduardo, como a gente falou aqui no início da conversa, você é um cara que tem experiência em intercâmbio, né? Você já fez 3, fez um ensino médio, uma graduação, um agora no doutorado, né? O que você pode dizer, assim, eu sei que você deve ter vivido muita coisa, mas assim, se você pudesse dizer de uma maneira mais sucinta, assim, o que essas experiências trouxeram para a tua vida, o que você diria? Bom, deixa eu pensar aqui, né? Fiz uma pergunta difícil. Não, é que assim, quando você me pergunta, né, o que fez de bom, fez muitas coisas boas, né? Conhecer gente estrangeira, ter contato com uma cultura que não é o teu dia a dia, uma cultura estrangeira, né? E quando a gente fala em contato com cultura, abrange tantas
tantas áreas, né? Então é a alimentação da cultura estrangeira, é a forma de viver das pessoas, como que é a locomoção do dia a dia, é a interação na academia com os professores, como é que funciona isso, é a própria Deve língua. mudar a tua forma de ver o mundo. Pra mim, com certeza, e eu costumo dizer que tu se vicia nisso, né? Tanto que eu já tô no meu terceiro, né? Então, pra mim se tornou meio que um vício querer viajar e querer Eu tô achando que ele recomenda, então, o intercâmbio, tá? Quem tá pensando em fazer intercâmbio, assim, né? Então, com certeza é uma experiência imperdível, né? Eu dei aula aqui na UDESC, num projeto de ensino do Rafael Tesa, que é o meu orientador aqui, né? E é um projeto dele, enfim, que ele põe os doutorandos e os mestrandos para dar aula. Os cursos de aperfeiçoamento. Isso daí. E o que acontece? Quando eu falo que eu já fiz intercâmbios para os graduandos, que costumam ser graduandos que estão recém-chegados, sim, né? calouros, são calouros, né? Daí eles se interessam muito, que o pessoal costuma já entrar na UDESC sabendo que a UDESC tem essas facilidades, talvez, de ter acesso a bolsas de intercâmbio, né? Então eu falo, quem está afim de fazer intercâmbio é uma construção, né? Porque basicamente tu ser selecionado para uma bolsa de intercâmbio é com base nas notas do aluno, né? E para tu conseguir notas, tu não vai conseguir notas num semestre, tem que conseguir em alguns semestres notas boas para tu fazer uma média geral lá e tua média conseguir ficar acima da média do pessoal para tu poder ir. É uma disputa, né? Obviamente. E, enfim, para tu conseguir isso é um processo, né? Tu tem que estar lá, tem que estudar, tem que se dedicar, enfim, para poder tirar as notas boas para te levar. Vamos se dedicar desde a primeira fase, né? Pessoal quer fazer intercâmbio. Justamente é o que eu falo. Quem quer tem que já, do primeiro semestre, já tem que fazer o possível para tirar as melhores notas, para quando tu realmente precisares dessas notas para montar a tua média geral e entrar numa concorrência para uma bolsa, por exemplo, né? É uma coisa que já veio de muito tempo atrás, né? E a UDESC é uma universidade que é diferenciada nisso, tá? Tem muita oportunidade de intercâmbio aqui, inclusive com bolsa. A gente tem alguns ouvintes que eventualmente não são alunos da UDESC ainda, ó, vestibular está aí, vem para a UDESC se você quer fazer intercâmbio, porque aqui tem boas chances aí de você conseguir. Então, a gente conversou aqui com o Eduardo Borba, ele é doutorando, quase doutor aqui, nos próximos dias aí vai defender a tese dele, aqui no doutorado em administração da UDESC, e ele conversou com a gente sobre a vasta experiência dele em intercâmbio. O cara fez intercâmbio no ensino médio, na graduação, no ensino médio no Canadá, na graduação em Portugal, e agora no doutorado, ele fez um doutorado sanduíche em Barcelona, na Catalunha, lá na Espanha. E contou toda a experiência dele aqui. Além disso, ainda o cara conseguiu um feito inédito aí, que é um doutorado chamado Cotutela, em que o título dele vai valer nas duas universidades, na UDESC e na Universidade da Catalunha. Muito rica a experiência dele. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar aqui a tua experiência com a gente. Eu que agradeço e sucesso aí pro podcast, que é com certeza algo que o pessoal pode ir ver como é que funciona, pegar dica, pegar ideias aí para seguir de cabeça em intercâmbio, que com certeza é uma coisa que ninguém se arrepende. Legal. E só para lembrar que além da experiência do que o Eduardo acabou de compartilhar com a gente tem várias outras entrevistas ali no feed do podcast, tá? Tem vários países, hoje ainda contei, a gente tem entrevistas assim, de gente que foi para 13 países diferentes até o momento, a gente vai aumentar essa lista, tá? Tá tudo lá no nosso site, udesc.br/exag/intercâmbio podcast. E a gente tem um Instagram também, segue a gente lá no link da bio também, tem várias informações ali para intercâmbio, tem também todas as plataformas onde você pode ouvir. A gente está no Spotify, no YouTube, na Amazon Music, no Apple Podcasts, em vários lugares ali. E o nosso Instagram é o @intercâmbio-podcast, tudo junto, tá? Lá vai no link da bio ali que tem várias informações. E no site, também está ali no link da bio do Instagram do podcast, mas no site a gente tem um mapa do intercâmbio, que é um mapa interativo ali que você encontra todas as universidades que têm convênio com a UDESC para intercâmbio e encontra links, inclusive, para todos os episódios que a gente já publicou aqui do podcast. E é isso então. Obrigado, Eduardo. Até o próximo episódio, pessoal. É isso. Continuem aí, vamos fazer uma foto antes. Deixa eu só parar a gravação aqui.